Bora lá terminar esse assunto aqui de barras conectadas por pinos, né? Então eu sou o professor Mauro, do FOP. Vamos lá para mais um assunto, né? Então, veja bem. Imagina que eu tenho essa seguinte estrutura aqui, uma barra, né? Que está presa numa parede aqui, rígida. Digamos que seja concreto, né? Ela está acoplada em outra barra por um pino, né? Tem um rótulo aqui. O que faz? Você pode girar assim, né? Esse pino. E está apoiada num apoio do primeiro gênero, um rolete. Então, eu teria esse esquema de carga, né? E a forma simplificada seria isso aqui, né? Então, essa representação. Então, essa articulação aqui a gente pode representar por uma rota. Mesma coisa para a treliça, né? Os pontos lá de conexão das barras são pinos, né? Então, a gente pode representar por uma rótula. O que é isso? Então, os pontos articulados em barras, pinos, é considerado como uma rótula plástica. Isto é, este ponto pode transmitir carregamentos pontuais, mas não momentos. Ou seja, então o momento na rótula sempre vai ser zero, tá? Isso é uma informação importante para nós. Beleza? Então, tendo isso em vista, a gente vai resolver esse problema aqui, que é calcular qual que vai ser as reações, né, nessas vigas. Então, por exemplo, se a gente fosse resolver essa viga como um todo, eu teria aqui, ó, uma reação, vou chamar aqui de ponto A e aqui de B. Eu teria um RAY, um RAX e um momento, né? Bacana? Um momento. Beleza? Aqui eu teria só uma reação RBY. Como a gente só tem três equações, que é o somatório das forças em X igual a zero, somatório das forças em Y igual a zero e o somatório dos momentos igual a zero, né? Então, eu poderia resolver essa viga, né? Acho que até daria para resolver só com essas três equações. Bastava trocar o ponto da onde calcula o momento que a gente conseguiria resolver, tá? Mas nesse caso aqui eu vou te explicar como a gente decompor essa viga, né? Em duas estruturas independentes, né? Para efeito de cálculo e depois transmitir uma carga de uma para outra. Então é como se eu tivesse isso aqui, ó. Uma carga aqui de 10, né? E duas forças, vou chamar aqui de C, tá? Então teria uma força aqui, né? E uma força aqui, mais ou menos. Então vou chamar aqui de CY e CX. Da onde que vem esse CY e esse CX? Da parte de cima aí, né? Então ficaria assim, ó. Um apoio do primeiro, uma carga distribuída, né, de 4 kN. E as mesmas forças que estão aqui eu aplico aqui, só que elas têm que estar com sentido contrário, né, para não se anularem. Então é como se eu tivesse o CX aqui, vou colocar para baixo, tá, mas é a mesma coisa, e o CY dessa forma. Então, tendo isso em vista, né, eu posso calcular essa estrutura aqui primeiro e depois essa. Porque se ela é um pino, só que transmite cargas pontuais, né? No caso que eu estou decompondo em X e Y. Tá? Aí a gente vai ver se uma delas é zero ou não. Às vezes a resultante pode estar inclinada. Então essa é a situação mais fácil. Então vamos colocar aqui a reação de apoio. Vou ter a reação aqui BY, né? Bacana. Aí aqui eu tenho uma carga equivalente, que a gente já aprendeu a fazer isso, né? Essa carga equivalente vai ser 4 vezes o comprimento, que é 2. Né? Então dá 8 kN. Então bora calcular o somatório dos momentos em A. Primeiro, o somatório das forças em X igual a 0. Qual a força que eu tenho aqui para essa viga de baixo, tá, gente? Vamos calcular isoladamente. Para ela eu tenho só o CX. Então CX é 0, contra o CX é 0. Então vou fazer o somatório dos momentos em A igual a 0.
Aí eu adoto um sentido para chamar de positivo, né? Só um. Então o que eu vou ter? Aqui o ponto A, né? Então Cx vai empurrar a estrutura para baixo, né? Então vai ser Cy, perdão, isso aqui, vezes o braço, que é 2. Gera um momento positivo. O 8 também, mais 8 vezes 1, né? Metade. Bacana? E o RBY não gera momento. Então é igual a zero. Então eu vou descobrir que o CY vai ser o quê? Passar o 8 para lá para o outro lado, né? Bacana? Então vai ficar menos, né? 8 por 2 dá 4. 4 kN. O que quer dizer esse menos aqui na reação de apoio? Porque o sentido que a gente adotou aqui está contrário, né? Então vamos arrumar. Então aqui quer dizer que está para cima, na verdade. Então se esse está para cima, esse aqui tem que estar para baixo. Beleza? Então arrumamos aí. Aí já descobrimos o C1, o CY e o CX. Vamos calcular aqui o somatório das forças em Y igual a zero, só para descobrir o RBY. Então seria o quê? Vou ter o CY, né? Para cima, né? Lembrando que tá para cima aqui. Já mudei o sinal, então se eu colocar para baixo, eu tenho que colocar o menos aqui. Você que escolhe. Você pode usar o rosa aqui, colocar para baixo seria menos, aí o menos daqui com esse menos daqui daria positivo, que é o que a gente está colocando aqui. Então, menos agora o 8 mais o RBY igual a zero. Então, descobriu que o RBY, né? BY, aqui vale, sabe que essa parte aqui vale 4. Então, 8 menos 4 vai dar 4 kN. Beleza? Então, descobrimos aí as reações. Tendo agora os valores de CY e CX, eu vou calcular outra estrutura. Tá? A outra estrutura seria o quê? Vou fazer ela aqui. Então, vou ter uma carga aqui inclinada, né? A carga vale 10, é um triângulo de 4 por 3 bem aqui. Então, se é 4, 3, aqui é 5. Essa cota aqui, ó, vale 2 metros. E eu vou ter uma carga, né? CX, que vale 0. E uma carga para baixo aqui, ó, que é o CY, que vale 4. Beleza? 4. Então, com isso, a gente consegue calcular as coisas aqui. Quais são aqui é o ponto A. Aí eu vou ter uma reação RAY, uma reação RAX e um momento em A, né? Que no engaste são 3 reações, 2 forças e um momento. Tranquilo? Já fez isso aí algumas vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor essa força aqui, ó, numa vertical e numa horizontal. E em vez da inclinada, eu uso essa. Aí vamos só resolver aqui o triângulozinho, né? Alfa, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 5. Esse triângulo é o mais conhecido de vocês. Então, seno de alfa vai ser o quê? 4 por 5, que dá 0,8. O cosseno de alfa vai ser 3 por 5, que é igual a 0,6. Beleza? Tendo isso aí prontinho em mãos, a gente vai fazer o somatório das forças em x primeiro. Então, somatório das forças em x igual a 0. Aí adota um sentido para chamar de positivo, né? Bacana? Aí, quais são as forças que estão em x? O RAX, né? Para cá. Mais o CX, né? Aqui. Menos essa componente aqui. Quanto que é essa componente, né? Ela vai ser 10. Tem um ângulo aqui, né? Tem um ângulo unindo, então vai ser 10 cosseno de alfa igual a 0. Então, como a gente já sabe que o RAX a gente não conhece, isso aqui vale 0. Vou passar para o outro lado, vai ficar positivo, vai ficar 10 vezes cosseno de alfa. Quanto é o cosseno de alfa? 0,6. Tá? Então, a gente descobriu que o RAX vale 6. Beleza? Então, com isso aí já descobrimos uma força, né? Agora vamos encontrar o somatório das forças em Y igual a 0.
Boto o sentido para cima, aí eu vou ter o R, A, Y. Aí eu vou ter menos essa componente aqui, que vai ser 10 vezes o seno de alfa, né? Menos o CY, igual a zero. Então a gente vai descobrir que o R, A, Y, né? Vai passar para o outro lado, os dois vão ficar positivos. Vai ser 10 vezes 0,8, né? Mais 4. Então a gente vai descobrir que o R, A, Y vale 10 vezes 8, 0,08 vai dar 8, né? 8 mais 4 dá 12. 12 kN. Beleza? Assim, né? Aí agora vamos descobrir o momento. Somatório dos momentos no ponto A, por exemplo, né? Igual a zero. Eu dou outro sentido para chamar de positivo. O momento em A ele já tem um momento em A, então é um ponto direto. Positivo, porque ele está no mesmo sentido desse. Né? Aí o que gera momento em A? Né? O CX não zera nem o RAX, né? Porque eles passam pelo ponto A. Então o 4 gera um momento negativo, faz isso aqui, ó. Certo? Então vai ser menos 4 vezes o braço. Quanto que é o braço? 4 também. Aqui só a força vertical gera um momento, a horizontal passa pelo ponto A. Então aqui você sabe que essa força aqui é essa aqui, 10 vezes 8, 0,8, isso aqui dá 8. Então vai ser menos 8 vezes 2, igual a zero. Aí a gente vai descobrir que o momento em A vai ser o quê? 4 vezes 4 dá 16, né? 8 vezes 2 também dá 16. Então somando essas duas aqui, mudando o sinal, vai dar 32. 32 kN metro, que é a unidade de momento. Então com isso a gente descobriu as reações de apoio, tá? Então toda vez que tiver uma estrutura rotulada, né? Rotulado, então com pino, a gente pode fazer essas suposições. Tranquilo? Que é dividir as peças em partes, qualquer coisa. Isso acontece tanto para vigas, quanto para máquinas, quanto polias, tá? Então é sempre assim. Isso aí.